Olá, estamos de volta. Mais um capítulo do nosso podcast Pode Estar. Sejam muito bem-vindos. Estamos com duas convidadas novas aqui e eu vou falar um pouquinho delas para vocês. A Thaís está aqui do meu lado, é a psicóloga que eu já apresentei para vocês. E ela vai dar um olhar da psicologia em cima de tudo que nós vamos discutir aqui. A outra é a Isabelle. Ela também é uma das que chegou quando tudo era mato. E teve o período dela afastada, fez muita falta, viu, Isabelle? Porque você tem uma energia única, a gente sentiu muito a sua falta. E eu senti falta de vocês também. Imagino. Então, que bom que você está de volta. E é a pessoa que faz os trabalhos audiovisuais, né? Que fala audiovisuais da estiloterapia. Então, assim, ela arrebenta. Isso tá a percorrência da Isabelle na estiloterapia está contribuindo muito para ela. Ela é jovem, né? Tem que estar com 19? 18 anos. Então, está contribuindo muito para que ela já tenha uma segurança, assim, de se colocar, organizar os pensamentos, falar, que é muito importante para uma mulher saber falar. Não é, Thaís? Com certeza. E a outra... e a Isabelle já falou, já esteve aqui nessa mesa uma vez com a gente falando sobre... Frida. A Frida, isso mesmo. E a outra convidada... que está aqui com a gente pela primeira vez, é um prazer ter ela aqui, é a Vanessa. Prazer todo meu. Que também é uma das dançarinas da estiloterapia. Chegou naquela segunda onda que a gente falou, que foi uma onda que trouxe mulheres que, assim, diferente, parece que nós estávamos num outro momento e nós atraímos mulheres como Vanessa, Alana. Foi o momento que chegou Marinês, Andréia, Jurema e só mulherão mesmo, entendeu? E a Vanessa é administradora, vai falar um pouquinho, vocês vão falar um pouquinho mais sobre vocês também. Mas é isso, eu estou muito feliz que vocês estão aqui, eu confio muito em vocês. As pessoas que eu convido para estar aqui é porque eu confio no individual de vocês e também confio no meu trabalho. Eu sei que o que a gente tem de troca ali, eu tô observando todas elas e vendo que elas têm como entregar, que elas estão desenvolvendo muito bem. Então, vamos lá. Isabelle. Olá, gente. É um prazer estar aqui de novo. É muito bom poder falar sobre mulheres tão fortes como Frida, e hoje que a gente vai falar sobre Marilyn Monroe. E eu sou da Estileto, né? Desde quando tudo era mato. Desde quando tudo era... Agora virou bordão. E daí, quando a gente viu a necessidade de estar gravando vídeos, Sim. eu logo me dispus, porque é uma área que eu gosto e é uma área que eu vejo que precisa ser exposto para que mais mulheres sejam alcançadas, assim como a gente foi, porque a gente nos autoconhece, a gente conhece histórias de mulheres que a gente vê que não é só nós que passamos por isso. E aí a gente queria botar isso mais no virtual para alcançar outras mulheres ali que, por acaso, se interessassem. Legal. E tá dando efeito, né? Isso. Tá dando muito efeito. E você, Vanessa? Eu entrei no estileto, né? Como se fosse uma dança super normal. E vi que não é uma dança, né? É um conjunto de benefícios para todas as mulheres. E hoje eu me sinto muito realizada por fazer parte dessa família. E hoje falar da Mary, tipo, tem tudo a ver com terapia, né? Porque ela é uma mulher muito forte, determinada, em busca, né, de uma profissão que as pessoas não davam nada por ela. E sobre coisas banais entre aspas, né? Que muita mulher passa, Sim. né? Então, Hoje em falar dia, dela, inclusive, né? sim, e falar dela, dos problemas dela vai ser uma honra, né? Legal, legal. E ela era uma artista como nós somos, Sim. né? Então, Tudo a estamos ver tudo em com casa. estiloterapia. Isso aí, gostei. E você, fala de você também, um pouco da sua parte profissional. Eu sou formada em gestão de empresas, né? Mexo muito com investimento, Isso. mercado financeiro. Se Deus quiser, você
a portadora de bons frutos, né? Com a estileto, vamos estar aí no Isso. mercado financeiro, aplicar, né, direitinho, para nossa carreira deslanchar, né? Legal. Estamos juntos Ah, aí. gente, é só o dinheiro chegar, só tá faltando dinheiro. Vamos O fazer negócio ele tá todo- duplicar, triplicar, Isso aí, confio de pra verdade. gente chegar lá igual o Mério, né? Em Hollywood, Los Isso aí. Angeles. Isso. Então, Marilyn Monroe. Demorei para acertar, Isabelle. Errei várias vezes aqui. Errei várias vezes aqui, mas eu peguei o macete, é falar só o sobrenome, porque a gente não fala Monroe, a gente fala a Monroe, É, né? verdade. Aí acerta o sobrenome. Mas, enfim, das mulheres que eu escrevi, eu estava lá, né, folheando os textos que eu fiz há um tempo. O da Elza Soares foi feito em março de 2021. O da Marilyn foi antes. Então também tem mais de um ano. E não que o meu olhar tenha mudado, mas como eu estou sempre em constante pesquisa sobre esse assunto, eu sempre tenho uma coisa a acrescentar ou outra que de repente eu não falaria ali naquele momento. Hoje, né? Naquele momento eu falei. E o texto que eu fiz da Marilyn, eu percebi que foi o texto mais, assim, revoltado meu, em relação, Imagina. imagina, né? Em relação ao que a indústria, que é uma indústria desenvolvida em cima de interesses de homens, Verdade. né? Então, a mulher, qual é o papel da mulher nessa indústria? Aí a gente vai discutir isso aqui. E como eu vi claramente isso na história da Marilyn, eu meti o pau no meu texto. E aí a gente vai, né? Vocês vão falando que vocês pesquisaram e a gente vai discutindo sobre isso aqui. Marilyn Monroe, fala pra gente o que que vocês viram sobre ela. Então, a Mary, né, é uma norte-americana. Teve seu nome de batismo como Norma Jean. Não foi criada pelos os seus pais, né? Porque a mãe dela sofria por alguns problemas psiquiátricos. Então, ela ficou muito tempo internada. Então, a Mary passou por muitos lares adotivos. E um desses lares, ela sofreu um abuso. E ela foi falar com uma pessoa que tinha sofrido, que era responsável pelo lar, né? Ela ficou totalmente contra ela, falando que a pessoa era o pensionista dela que pagava mais caro, então ela tinha que esquecer aquilo. Eita. Como se fosse uma coisa super normal. O que vale é o dinheiro, não a integridade das outras mulheres, né? Uhum, Ridículo isso, mas enfim. uhum. Já Então, começou com uma infância bem complicada, né? Sim. Foi escravizada pelas famílias que pegavam ela, botavam ela pra trabalhar, pra fazer comida, arrumar casa. E daí também ela teve a tomava. avó, né? A avó que com um ano tentou matar ela, asfixiada, na casa dos amigos, né, que cuidavam dela. Uhum, E um ano, a própria avó fazia isso com a neta. sim. Ela tomava banho com o resto das águas do que o resto da família já tinha tomado. Reutilizadas, né? Ela tomava banho com água reutilizada. E daí ela foi crescendo, né? A mãe dela tentou pegar ela de novo, mas a mãe dela teve novos surtos, teve que ser internada no hospital lá. E ela teve que ir pro orfanato. Hum, Só que daí ela tinha a opção, ou ela voltar pro orfanato, ou ela se casar. Então, aos 16 anos, ela já se casou com o James, era vizinho dela, jogador de beisebol. E ela se casou com ele aos 16 anos, hum. muito jovem, né? E ela tinha muita vergonha dele, então ela começava a arrumar coisas na casa pra fazer. Ela lia muito, ela procurava entender as coisas. Ela até se questionou por que ela haveria casado com ele, porque ela já estava buscando um conhecimento sobre as coisas. E daí. Engraçado, né? A mulher busca o conhecimento, questiona o casamento, né? Não, e ali ela já tinha um pensamento, né, de uma mulher de hoje, que ela queria ser uma ótima esposa. Só que ela queria ser uma ótima esposa, sendo que ela odiava aquela vida. Ela queria ser uma boa esposa pro marido dela, mas a vida dela não tava feliz, né? Com ela mesma. Ela queria servir ele, aprendeu até a cozinhar, mas não era o que ela queria para ela naquele momento. Ela se casou com ele, aí era época da Segunda Guerra Mundial. Então ele se alistou, ele teve que ir pra essa guerra. E ela, pra não ficar em casa sozinha, aí procurou um trabalho.
Ela tinha um trabalho lá na aviação, pintando os para-choques dos aviões. E lá tinha um fotógrafo. E esse fotógrafo se interessou por ela. E daí ele viu uma agência pra ela, que era a Fox. Então, muito bom naquela época. Se hoje a Fox já é grande, naquela época a beleza dessa mulher é muito... encantou ele. Não tem de como, tantas gente. outras. Quem não se Tem encanta, hora né? que Ela se sentia inferiorizada por tudo que ela passou, Na ela não infância, né? sentia, Ela não tipo, se via com essa beleza, né? não se via como uma mulher bonita, independente. Não, ela se via como uma pessoa que tô buscando, mas as pessoas me veem como uma loura burra. Entendeu? Ninguém me dá o meu verdadeiro valor. Então eu tenho que mostrar quem eu sou pra poder ver se eu consigo atingir os meus objetivos, né? Era o sonho da mãe dela que ela fosse uma atriz, assim, mas a mãe dela também não achava que ela conseguiria, né? Mas ela foi. E daí ele foi pra guerra, ela procurou esse trabalho, e daí ela falou, vou me dedicar a isso. E mandou uma carta de divórcio pra ele lá na guerra. Ele foi, assinou a carta, eles se separaram e ela começou nessa vida de artista. De buscar o espaço dela na arte. Legal. Isso. Durante esse período que ele tirou essas fotos, ela foi parar em muitas capas de revistas, Acho que ela né? fez 33 capas. 33 capas de Em revistas. diversas revistas, né? De bombeiro, de Ela oficinas. virou o que chamavam de pin-up, Pin-up, né? Isso. Pin-up. Uma Aí- das pin-ups mais famosas, né? Aí a Fox exigiu dela não ter filhos. E ela tinha já o sonho de ser mãe. Ela Eu sempre pensei que ia sonhou ser atrapalhar, mãe. né? Com a carreira dela de filmes. Ia deixar um pouco a desejar se ela engravidasse, não ia ser aquela carreira contínua, como eles estavam querendo que ela fosse, né? Gravar vários filmes. Então, quando ela falou que estava separada, a agente dela, no momento, falou: então, o seu futuro vai ser promissor. Que eu vou te apresentar para Fox Studio e eles vão ver o que você vai poder fazer lá. Aí foi quando deu o pontapé inicial na carreira dela em filmes, né? Sim. Aí nessa carreira dela, tava deslanchando, quando veio à tona a história do calendário dela, que ela posou Fotos nuas. nua para esses calendários de comércios masculinos, barbearia, borracharia. E daí era um choque, porque Eles não aceitavam, né? Ter esse dois núcleos. e uma jornalista que fez isso, e daí entrevista, né? ela convocou uma entrevista pra expor a opinião dela, a Mary. E daí ela falou, Condenando ela. Como é que uma atriz vai fazer fotos nuas? Não condiz com o que a sociedade, com o que a empresa aceita. É. Então E ela cancelou tinha- o contrato, né? e tinha a cláusula lá no contrato. Se ela ofendesse qualquer coisa social, que o contrato Entendi. seria encerrado. Então a pessoa que fez isso já fez na intenção de acabar com o contrato dela com a agência. Entrevista que ela teve no dia seguinte, né? Com uma jornalista. Que ela expôs tudo, que ela só fez isso porque ela estava precisando de muito dinheiro na época, que ela não estava tendo o que comer. Então surgiu essa oportunidade e ela ganhou um dinheiro bom e conseguiu ter o que comer. Então ela falou que não ia mentir pro público dela. Que ela ia falar a verdade, que ela fez sim, tirou as fotos, mas era no momento de desespero. Que a carreira dela era muito mais do que aquilo ali. Você vê uma atitude muito clara de controle sobre a vida dela, porque por que O tempo se todo. ofender com o nu dela, se é o que quiseram o tempo inteiro dela, a exploração da imagem, a exploração do corpo. Não, e depois, porque ela fez isso antes, aí Bem veio à tona isso. É como se fosse uma traição. Ela mostrou antes para outras pessoas. Só pode, porque não tem a ver. Não estamos falando de uma mulher que de repente foi para um papel de âncora da TV, né? Que vai lá no jornal principal e aí ela tá em outra posição. Ela era uma atriz. E ela sempre fazia papéis de mulher Sim. sensual. Até porque colocaram ela nesse lugar, né? De símbolo sexual. Sim. E por que Então, não o nu, né? Exatamente. Mas aí é demais, entendeu? Não pode.
né? E Porque foi aí tem fora do aquele- momento que a gente porque tinha permite. que ser com a gente, É o né? No nosso controle. contrato. É o controle. Portanto, que o fato dela não poder ter filhos nessa época é justamente a questão do controle do corpo dela como mulher, né? Exatamente. Sim. É. E depois disso, a carreira dela deslanchou, né? Porque ela sumiu e falou: eu fiz, assumi que realmente eu fiz, não é por isso que tem que ser crucificada. Uhum. Então, outros contratos surgiram para ela e ela não deixou que isso Ela abalasse ela, soube né? sair de uma forma muito inteligente, assim como a Elsa quando respondeu o Ari. Limão, ela fez uma limonada, tipo, Legal, muito bom. A pessoa já chega mostrando quem é, né? assim, não aceitou ser diminuída em nenhum momento, né? Uhum. Muito bonito ver isso. É. Aí a Fox encerrou com ela, porque tava lá na cláusula, por mais que ela tenha seguido com o pensamento dela firme, ela assumiu as consequências que teriam. E daí a Columbia Columbia Produções. Produções iniciou um novo contrato com ela. Aí fez umas Foi quando ela começou a fazer aqueles filmes mais famosos, já foi nessa época? Não. Ainda não, né? Ainda estava não. bem longe, né? Isso, mas essa agência investiu nela em coaches de dança, de canto. Ela fez muitos musicais, né? Então ela tinha que investir na parte de canto dela. Então ela até teve uma coach que ela estava tão deslumbrada por ela que ela se apaixonou. Só que a Mary não serviu aos encantos dela. E ela ficou com a Mary 6 anos e apaixonada, mas em nenhum momento deu o braço Ah, a minha torcer. filha, a gente entende. A gente entende você. Aí ela teve, né, que se capacitar cada vez mais, porque o canto era uma coisa que ela queria ser modelo, filmes, mas não tinha passado na cabeça dela que ela queria ser uma cantora até então, né? Aí ela fez essas aulas e Uhum. deixou o musical lindo, Deslanchou, né? deslanchou. Eu vi que o currículo dela de filmes não foi grande, né? Ela fez alguns ela foi galgando esse crescimento. Quando ela chegou na indústria dos filmes, já estava meio que perto do período que ela começou a sofrer abusos e terminou da Isso. forma que já sabemos. Sim. Aí só durou 6 meses esse contrato, mas ela continuou com as aulas pra Da se coach, né? aprimorar. Ela gostava muito de aprender, né? Isso, Ela tava sempre muito. buscando, né? Muito. E daí isso ajudou bastante lá na frente também pra ela. Uhum. Ela também chegou a fazer cirurgia do nariz e do queixo, porque já estavam questionando ela sobre o queixo e o nariz dela, gente. Isso é uma coisa É. que eu coloquei no meu texto, né? E o cabelo dela também teve que mudar, né? Que era castanho queimado do sol, o louro platinado, porque a sociedade não dava trabalho para mulheres normais. Tinha que ser mulheres louras e sexys. É, tinha esse padrão bem, Então, bem além do definido, né? nariz, além do nariz que teve que mudar e o queixo, teve que mudar totalmente o cabelo dela, né? Uhum, Passou do castanho queimado pro louro platinado. uhum. Foi aí que veio o nome artístico, né? Sim. Que o... E aí que Presidente da começou. Fox. E aí que a Norma Jane, ou Jane, a Norma Jane entrou dentro do personagem que eles queriam, né? moldaram ela. E ela ficou presa ali dentro daquele corpo que fizeram para que ela, né? Aí você vê uma pessoa já com um problema que vem com problema desde a infância, é o que a gente estava falando Sim. sobre a arte, né? Ela se refugiou nisso. Exatamente. Gente, porque a família dela passou por vários problemas, desde a avó. Uhum. Foi suicídios, depressões, esquizofrenia. Sim, então, e na verdade, assim, além dela ter tido a mãe diagnosticada com esquizofrenia, ela é completamente tirada daquele seio, né, do lugar dela, porque ela acabou de chegar naquela casa, né, que a mãe, então ela e a mãe, um lar, porque elas também tinham essa dificuldade de Sim. lá, até pelas condições financeiras, então, quando ela consegue estar nesse lar, uma criança, ela tira todo esse envolvimento afetivo com a mãe. Então, ali já tem uma ruptura muito grande, Ela né? não tem nem. Porque ela se sente completamente abandonada. Uhum. E aí, depois que ela passa por esses lares adotivos, né, e todos os abusos, todas as coisas que ela sofreu, ela se sente muito insegura. Sim. E ela tem apesar de ser um símbolo sexy, essa é a grande contradição, né, da história da Mary,
porque ela é um símbolo sexy, mas que não se sente dessa forma. Então, ela não tem uma boa autoestima, ela tem muito baixa autoestima. E ela não se enxerga, ela não se vê como ela realmente é. Ela não se enxerga como uma mulher bonita, uma mulher sexy, né? Ela só tá ali dentro daquele papel. E aí, como a Michelle falou, quando ela entra dentro desse papel, ela se perde quem ela é. Porque ela perde sua identidade. É como se a Norma morresse. Norma, né? É, Norma Jane. É como se a Norma morresse para Mary surgir, para Mary nascer. Então ela se perde completamente dentro desse mundo. E muitas das questões que surgem dela depois, com remédio, álcool, drogas, vem para melhorar essa questão, né? Porque é uma forma de fugir. Ela não foge só É uma da zona artista. de conforto, né? Porque você sai, você encontra uma forma de sair daquilo tudo que você viveu, se enganar e digamos assim, ai, agora é só glamour. Sim. Só que Não é é. aí que ela Porque tem as questões se internas ferra, dela que ela se fecha. Ser Ela humano, não é. fala. E ela se não, e isola fora que completamente ela do vai mundo. viver um mundo que talvez seja pior do que as histórias que ela viveu e que poderiam ser resolvidas na Exatamente. fase adulta, né? Ela vai O viver tempo todo sozinha, né? ela vai viver em um mundo onde tempo todo cachorro grande engolindo um ao outro, né? Exatamente. E ela não tinha mais ou menos quem se refugiar. Ela sofreu abuso, foi contar, negaram pra ela. Engole que você vai ter que suportar isso, porque é ele que te banca. E ela, quando criança, não tinha mãe pra acolher ela. Tinha que fazer o trabalho lá, E nova. se parar pra pensar, ela se casa pra fugir disso e o marido também abandona, porque ele vai É pra só guerra. abandono, é só Ela abandono. tem uma sequência de abandonos enorme, né? É. Na primeira infância dela e no início da juventude dela. Então, ela é uma mulher completamente solitária, insegura Já não tem e a que figura não consegue paterna perto, né? confiar. Ela não confia nas pessoas porque ela não teve isso. Ela nunca foi cuidada. Então, ela não sabia como ter isso. Então, ela vai se isolando cada vez mais e vai sempre se anestesiando dentro da personagem que foi criada para ela. É. E é ver uma carência de sempre estar com alguém. Sempre tem que um relacionamento. Querendo ou não, ela tinha o sonho de construir a família, de ter um filhozinho, porque seria uma companhia. Sim. Eu acho que quem Seria- deu amor pra ela, mais Ela amor foi a queria- Grace. Ela Que era amiga queria da mãe dela, que ficou a maior parte do tempo com ela, né? Na infância. Na infância dela. amiga da mãe, né? É. E ela E que, queria em uma um coisa que ela momento- não e teve, que em né? algum momento É. a Grace ela também se muda e ela Sim, fica. Então sim. ela também Por é isso que ela teve que abandonada. casar pra poder não... Então, sim. assim, é uma sequência de abandonos muito grande, né? Que gera uma solidão enorme. Porque Sim. ela sempre foi sozinha. Até quando ela casa, ela fica sozinha. Sim. Né? Então, assim, e aí ela se sente sozinha também nesses processos, porque o tempo todo que ela faz contrato, olha, você precisa mudar o nariz, não tá legal, tá feio, você tem que mudar isso, você tem que mudar o cabelo, você não pode ser mãe. Então, assim, eu tenho que abrir mão do meu maior sonho para poder estar aqui vivenciando que é o meu outro sonho. Então, Sim. é sempre essa dualidade o tempo inteiro na vida dela, né? Verdade. Aí ela começou a se relacionar com Joey DiMaggio. E Que é o ele... jogador? É o Não, atleta, não, né? é o ele- atleta, é o atleta. O Que atleta. eles foram pro primeiro encontro, né? Ele já pediu ela em casamento. Vixe. Primeiro encontro. Ele pediu pra alguns amigos Aí de não botar. sabem porque não deu certo, né? E ela carente. Mas mesmo assim ela falou, não é o momento. E namoraram por muito tempo, e depois de um bom tempo que eles casaram. Mas aí nem durou muito também, né? Por conta do ciúme que Ciúmes. tinha. Uhum. E ele era super machista. Ele achava que casar com Só ele ele era bastava. o suficiente. Mas Ela tem então, que aí trabalhar. você vê um traço de personalidade de mulher à frente do tempo nela, porque devido a tudo que a gente falou, ela não sucumbiu. Sim, E nenhum ela momento. amava ele, né? Ela Sim. poderia falar, bom, então eu vou encontrar aqui um refúgio nos braços dessa pessoa, mas ela seguiu em frente, abriu mão do relacionamento porque ela queria seguir a carreira dela. Sim, É ele muito também difícil isso era acontecer, agressivo. gente. É muito Sim. difícil. Ela larga o casamento em prol dos seus desejos, das suas da Ela carreira. acredita, né? Ela É. A acredita. carreira dela. Isso é muito bonito. Exatamente. É Sim, mesmo. Acreditar em super. você. Ela é uma Você inspiração, qualquer coisa assim. é mesmo. Nesse sentido, ela foi muito forte. Sim. Uhum. Muito forte. Né? De É, conseguir porque- colocar isso.
porque ela tinha essa carência, Eu ela acho precisava que de alguém. isso vem assim, me veio assim rapidamente na minha cabeça, isso vem de uma intimidade muito grande com a solidão, né? Você vai ter medo de quê se você já Verdade. sabe o que é, Exatamente. Sim. né? O que você vai temer, você já sabe o que é. É aquela história, né? Você já tá no fundo do poço, você não tem mais como descer, você só tem a solução de subir. Ele subia mesmo. Exatamente, legal. E com o Joey, ela sofreu também. Ele batia nela, né? Então ela sofreu algumas agressões. Tanto é que no filme que ela foi fazer do Vestido Branco, que é um dos maiores filmes dela, ela ficou muito feliz, porque tava ali com o público dela, né? Com os fãs dela, e ele achou aquilo um absurdo. Aí, quando eles chegaram em casa, brigaram, e no dia seguinte ela foi gravar, né? Uma cena, teve que passar maquiagem pra poder esconder. Tão sério que tava. Porque aquela cena tava mostrando as pernas dela, a calcinha. Quem e ele poderia ficou imaginar? super- Né? Quem poderia imaginar vendo ela fazer aquela cena lindamente, que deve ser a cena mais repetida no mundo inteiro. Verdade. Pra você ver, é uma simbologia muito forte Ela isso, tava né? tão radiante. A cena mais repetida no mundo inteiro, a mulher estava marcada por agressões de violência doméstica. Por ele E eu não não sabia aceitar- dessa informação, não. Por ele não aceitar a mulher que ele casou, né? Porque ela fala, ele me conheceu assim. Como é que ele quer que eu não faça o que eu amo fazer? A gente tem intimidade com história como essa, né? Sim. Continuando, Verdade. falem sobre a Nelly. Aí eles Aí- terminaram, né? O Passou. divórcio. Conhecer outras pessoas, né? Como os cantores, Frank Sinatra, essas Ela pessoas teve envolvimento, famosas. né, amoroso, sei Sim. lá, amoroso, pegação, sei lá. Que... Uma fé. A fé que fala, né? Uma fé. Com Frank Sinatra. Aí foi ela se Nos envolveu anos com eles. 50. Legal, né? Foi. Aí Ela ela conheceu o Arthur, né? O Arthur, segundo casamento. O primeiro foi o terceiro, né? É o Depois com terceiro. Ah, é 16, verdade, já foi é com o terceiro. 16, aí agora com o Joey e depois com o Arthur. É o Arthur Miller. terceiro que é o intelectual, não é isso? é o Isso. Arthur. É esse daí. Vai, fala desse traste aí. Então, o Arthur, ele era super famoso na época, né? Super intelectual. E daí Conceituado, né? é isso. Aí ele se envolveu com a Mary. Só que Ela já estava famosa na época? já Já. era famosa. Ele escrevia em um diário algumas coisas sobre ela. E também fez um roteiro de um filme cuja personagem era ela, mas ela não sabia. E aquela personagem era super Burra. pacata, né? E daí ela encontrou esse diário dele, onde que ele falava super mal dela, né? Ele pensou que era uma pessoa e quando vai viver com ela é outra, que pensou que era uma mulher que tá vendo que é totalmente diferente, até no lado profissional. E ele tinha vergonha de estar agora com ela, porque de estar em seus amigos e Uma ele mulher sabendo. como ela tá no meio deles. Então, isso aí é muito legal a gente falar sobre isso. Porque hoje em dia as pessoas chamam de atitude do esquerdomacho, né? Que é o cara que ele tem uma certa profissão, qualificação profissional, seja lá o que for, e ele se sente superior à mulher. Mas veja bem, se ele tem tudo isso e ele quer uma mulher ao lado dele, por que que ele foi procurar uma sex symbol? Sim. Por que que ele foi procurar um corpo? Porque a mulher é objetificada, Sim. né? Ele foi procurar uma mulher para estar ao lado dele, um troféu. Ele estava saindo com a Marilyn é bonita, a Marilyn é gostosa. Desejada por muitos Mas- homens. Era desejada por todos, mas tá Sim, comigo. mas Então, está é uma comigo. forma de se Isso. sentir superior. Né? Faz ele levantar o conceito dele, não o dela, é o É, dele. Então, só que chega na hora, aquilo ali é uma coisa para ele levar para o analista dele, né? Que aí o analista dele, Sim. se fosse igual a gente, ia falar: meu filho, você tá errado, né? Você tá errado, porque se ele quer alguém para ele discutir, apesar de que ela tinha essa Isso que eu ia falar, inteligência. Ela, Ela estudava, lia muito. Ela sempre se inteirou muito dos assuntos. Então, assim, na verdade. Isso é um desejo de diminuí-la mesmo. Gente, na Exatamente. faculdade de literatura.
Ela Exatamente. fez. Então, Isso assim, é uma. não era uma questão de que ela não era qualificada para estar no meio dos amigos dele. Era uma questão que ele. E, na verdade, eu acho até. Que aí eu vou dar uma opinião minha pessoal. Dificuldade dele aceitar que ela era igual ou mais do que ele. não Então, duvido. uma pessoa, quando ela se sente insegura diante da outra, ao Uhum. invés dela querer crescer, geralmente, Uhum. principalmente os homens, ele busca diminuir, principalmente quando é com uma mulher. Porque se É, fosse a um tática homem, é essa. ele não iria tentar diminuir. Lembra que a gente fala Sim. isso? Que Ele tem ia gente que exaltar. pra se aparecer, ela diminui Precisa os diminuir o outros. outro. É. Então, assim, essa atitude dele foi, primeiro que ele busca ela, justamente para ser superior aos amigos por estar com um símbolo sexual. Porque ela era muito bonita, então chamava atenção. Então, todos vão ver que minha mulher é gata. Né? E aí, no segundo momento, não, vou falar que ela é menos do que eu, que ela não pode estar neste lugar, porque eu continuo sendo superior. Eu continuo estando num patamar mais alto. Então, assim, não é porque ela não podia, ou que ela não tinha capacidade. Era ele que não aceitava essa capacidade dela. E precisava E diminuí-la. tudo devido a uma falta de autoconhecimento dele, né? Dele saber Sim. como que ele estava agindo de uma forma errada. Eu nem antes coloquei a questão da qualificação que ela tinha, porque depois pesquisando mais eu vi que ela era qualificada e eu acredito muito no que a Thaís falou, que ela sabe, talvez mais inteligente até do que ele, e isso me incomodou. Mas digamos que não fosse. Digamos que não fosse. Então, por que você está com ela se ela não te agrada para você levar para uma mesa de pessoas? Pois é. Entendeu? objeto. É porque o homem tem a ideia fixa e ele ainda tem o aval social de estar com uma pessoa única e exclusivamente pela exploração sexual, pela exploração do corpo e da imagem dela, para que ele seja aceito socialmente devido ao objeto que está ao lado dele. Sim. E ela tava numa fase que ela tava super bem. Ela recusou o papel de fazer a loura burra Com a Fox, né? com a Foxy. Ela abriu a sua própria empresa, foi a Marilyn Monroe Produções. Ah, sim, legal. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso também. Pode Nesse falar. momento que ela leu o diário do Arthur, né? Ela ficou muito mal. Aí começou imagino. ativou de novo a bebida, os remédios fortíssimos. Foi. Ela ia gravar, o camarim dela era só álcool e remédios. É, porque ela se sentia amada, né? Então, dali ela descobriu que era tudo um castelo de areia e que aquilo não era amor. Por mais que você não saiba explicar isso da forma que eu falei, gente, fica muito claro que é uma coisa que não é o que você pensa. Sim. Não é, você tá com aquela pessoa porque aquela pessoa tem algum interesse superficial em você. Sim. E o álcool e o remédio é uma forma de anestesiar todas aquelas emoções que ela não conseguia expressar, né? Porque ela era uma pessoa solitária. Mesmo dentro dos casamentos dela, ela sempre foi uma pessoa solitária. Sim. No primeiro, ela foi solitária fisicamente, porque ele foi para a guerra. No segundo, ela foi solitária na profissão dela, porque ele não aceitava que ela tivesse uma profissão, que tinha que ser a dona de casa. E no terceiro, ela fica solitária porque ela viu que ela foi totalmente usada. E ela não estava pelo sentimento, estava E aí, um casamento pelo ela uso e teve pelo amor. objeto que ela representava, pelo símbolo que ela representava. Então, assim, em todos os momentos da vida dela, ela sempre foi uma pessoa solitária. E o que sempre acompanhou ela foi o álcool e as drogas. Sim. E os remédios, É o principalmente. refúgio dela. É o refúgio, então é a forma de anestesiar. Se eu não consigo expressar o que eu sinto, eu não quero sentir. Como eu deixo de sentir? Eu vou para esses meios: remédio, drogas e álcool. E ela tentou, né? 2 vezes ter um filho com ele. Só que nas 2 vezes ela teve aborto espontâneo. Na terceira vez, ela tava gravando um filme, né? E ela falou pra ele que ela não queria ir gravar, queria ficar em casa, que ela ia sair do Repouso. filme. Ele falou, não, você vai continuar porque é a sua carreira. O que aconteceu? Perdeu a criança de novo. Aí ela ficou contra ele, tomou ódio dele, raiva dele muito grande, né? Porque na cabeça dela, ela perdeu por conta dele. Se fosse da vontade dela, ela estaria em casa se cuidando. Eu já tinha passado aborto 2 vezes. E vocês descobriram o motivo do aborto? Então, ela teve endometriose. Aí tomou muitos remédios fortes, né? Pra poder ver se melhorava. Mas mesmo assim, não... Na pesquisa que eu fiz, eu também vi essa questão da endometriose, que foi com eu não sei se a pronúncia é Loa ou Louise Banner.
ela fez uma biografia, que é uma biografia recente até, da Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Moro. Monroe. E ela falou até a data da operação, que foi em 1961, foi perto da morte dela. Ela morreu em 62, né? Uhum. Então, ela tinha feito essa operação, mas aí ficou uma dúvida para mim, que a gente pode depois levar Sim. para descobrir, né? Como foi diagnosticada uma endometriose naquela época? Porque hoje, eu não sei como tá a endometriose. Hoje é complicado, né? Eu não sei Você como faz tá exame essa e ele- doença. Então, eu fiquei muito, né, com a sensação, não tô dizendo porque eu acho que a gente pode pesquisar mesmo, que na verdade o relato é das muitas das dores que ela sentia Uma e que dedução. hoje a gente caracteriza Sim, como sim. endometriose, mas não que de fato naquela época Naquela já época, tinha esse nome, diagnóstico. Foi esse diagnóstico, exatamente. parece ter sido uma dedução e Até porque assim, hoje- outro nome que se davam na época, que tem Sim, isso até também, né? porque se a gente parar pra pensar, hoje nós mulheres já temos muita dificuldade de ter esse diagnóstico, eu imagino naquela época. Mas então, o que eu ia levantar aqui é que eu não sei como isso tá nos Estados Unidos, né? Porque nós estamos falando de nível Brasil. Brasil. Então seria mais uma coisa da gente tentar fazer esse paralelo aí. Que Talvez muitas lá mulheres já não sabem o estivesse que muito tem. mais avançado do que aqui, né? Talvez, não sei, porque eu achei muito estranho em 1961 uma pessoa ser operada de endometriose, sendo que hoje está sendo falada através do diagnóstico de uma pessoa muito famosa entre nós, que é a Anitta. Sim. E aí nós comemoramos, coitada, né? Mas nós comemoramos saber que a Anitta tinha, né? Tinha, Não ela tem. fez cirurgia. Mas acho que não deixa de ter, não tenho certeza. Não tenho certeza, agora eu tô na dúvida. Porque o que acontece? Através dela, ganhou-se as Visibilidade. manchetes, ganhou Sim. visibilidade e talvez se encontre algum caminho para isso começar a ser falado aqui, porque ela contou a história dela que demorou 9 anos Pra descobrir, né? para descobrir que ela morria de cólica e cada lugar que ela ia dava um diagnóstico. Na verdade, não davam nem diagnóstico, não. Davam, assim, cistite. Eu senti É que... porque é um cisto hemorrágico, né? Que fica exposto externamente e tinha que estar interno, se eu não me engano, no ovário. Aí, no exame, pode mostrar, mas tem exames que não mostram. Então, o dela podia tá fazendo lá as outras, ou exame algum específico, ressonância, e não mostrou. Mas, amiga, estamos falando de Anitta, né? Anitta. Porque o que acontece? A minha endometriose, eu passei pela mesma situação. Nós pensamos que era um problema no intestino, colonoscopia, investigamos tudo, até que eu cheguei em uma médica, 6 anos depois. Eu cheguei em uma médica e ela falou assim, eu acho que isso aqui é endometriose. Vai fazer uma ressonância da pelve. 6 anos depois eu fiz uma ressonância da pelve. Foi descoberto. A Anitta demorou 10 anos para que um médico pedisse uma ressonância a ela. É muito estranho isso, gente. Sim, mas aí falando disso, eu falo até da minha experiência pessoal. Desde a minha primeira menstruação, sempre tive muitas cólicas, muitas dores. De parar em hospital, em emergência para tomar remédio na veia para conseguir sustentar as dores. Então, assim, e sempre foi normal. Toma remédio que passa. Vamos É pro pano. normal, Aí começa a bateria de exames, porque eu também fiz todos esses exames. E nunca deu nada. E aí hoje, né, agora há pouco tempo, uma médica surgiu com essa desconfiança que eu já tenho há anos. E agora ela começou o tratamento todo de novo de todos os exames. Ao invés de pedir direto a ressonância e eu pedir. Não, vamos trocar remédio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo para ver se ameniza. Falei, gente, eu já tô nisso há quase 20 anos. Nossa, tu vai Então, bater o assim, recorde da Anitta, então. Porque eu fiquei muito não chocada de ver aguento. que ela demorou mais tempo do que eu. Muito Porque eu falei tempo, assim, né? gente, E a pessoa confirma. e eu sou uma pessoa sem o acesso a bons médicos como ela, né? Teve uma época que eu fiz esse tratamento no SUS. Então, assim, eu fiquei pensando, caramba, é uma falência acima da questão de, ai, mas é a classe, é uma classe favorecida e outra não, porque olha o caso dela, né? Sim. É isso, porque assim, não tem. O meu caso é mais as dores mesmo, né? E os sangramentos, enfim, que a gente passa. E aí fala, não, mas não é nada
grave. Eu falei, gente, só em sentir dor todo mês, isso já não é grave, já não é o suficiente. Precisa de mais o quê? Parar no hospital, né? E aí os tratamentos, em alguns momentos, eles funcionam durante um certo tempo. Alguns meses, melhora e volta. E aí fica nesse vai e vem. Foi isso o que a mesmo, Amélie você- fez. E ela ia se automedicando, botando remédio mais forte, mais dose, até. Será que esses remédios também fortíssimos que ela tomava não contribuiu também pros abortos dela? Além da Eu não faço endometriose? ideia, mas tem uma vertente aí que fala sobre essa doença também ter Anfetamina ligação também é com a muito questão forte. emocional. Sim. E Sim. tem a ver com a história dela, né? Não que não tenha com a minha Exatamente. também, né? Mas... Não, sim. Mas assim, se a gente reparar, né, falando das questões emocionais, o corpo, ele fala. Quando a gente não expõe nossas emoções, o corpo vai demonstrar de alguma outra forma. Então, assim, se você começar a analisar, eu pelo menos analiso muito nesse sentido. Minhas crises, elas aumentam devido à situação que eu tô passando naquele momento. Não que eu não tenha quando tô bem, mas assim, tem um queira mais. Da mesma forma que uma pessoa que já é ansiosa, se ela passa por uma situação difícil, ela vai ficar mais ansiosa. Da mesma forma que se você está engolindo um monte de problema e não resolve, não fala sobre aquilo, muitas das vezes dá dor na coluna, dá gastrite. Então, cada coisa que acontece no dia a dia, se a gente não trabalha, o corpo ele vai responder de uma forma diferente. E muitas das dores são emocionais, portanto que a gente tem muitas doenças emocionais, né? Não só ansiedade, depressão, mas tem doenças também pouco faladas que também causam muitas dores e que tá tudo voltado para o emocional. Então, assim, o corpo, ele fala o tempo inteiro. A gente que às vezes não percebe que ele tá falando, mas ele avisa, ele dá sinal. E a Marilyn, devido a esse histórico de sofrimento desde a infância, Desde da a primeira infância. infância, Desde a tadinha. primeira infância. Até os 30, ela morreu com 36, sei lá. Acho que até o último dia da vida dela, né? Sim. Ela ficava fingindo, tanto que na peça tinha aquela coisa que eu falei, gente, qual será o significado daquilo? O fingimento da felicidade, Sim, né? né? E Porque assim, uma Ela tá felicidade sempre rindo, real né? mesmo Rindo, mas por dentro não Exatamente, existia. é uma Era uma forma- era uma excelente capa. atriz. Era uma capa. Exatamente. É literalmente uma capa. Eu até coloquei algumas coisas aqui falando sobre essa questão do abandono, né? Que ele leva a consequência, principalmente na primeira infância, que vai até a fase adulta, né? Como depressão, tristeza, baixa autoestima, dificuldade de confiar, de se relacionar. E tudo isso ela passou e ela tinha. É. E a fuga dela desses excessos, eu falei até um pouquinho antes, todo o excesso ele esconde uma falta. Sim. Todo. E a falta dela do afetivo, do emocional, do cuidado, fez ela ter esses excessos com a bebida e com os remédios. Que era uma forma ali dela dormir, dela anestesiar, ela não sente. E a própria tentativa de suicídio muitas vezes é isso, né? Não é acabar com a vida, é acabar com a dor. Sim. E ela também, ela idolatrava, né? Uma figura que ela só via na televisão, que era o Clark Gable, se não me engano o nome dele. Ela idolatrava ele como se fosse o pai dela. Então, teve um momento da carreira dela que ela foi contracenar com ele. E ela ficou muito feliz. Mas durante as gravações, ele vem a falecer. Aí que o mundo dela acabou mesmo. Aí que o nível de depressão, que o surto dela foi... Ela foi... Sim, na verdade, ela tinha ansiedade, né? Sim. Aí ela foi procurar uma clínica, né? Ela só queria ficar bem, mas sem aquela forçação de barra. Eles botaram ela num quarto, tudo acolchoado, com camisa de forças. E ela falou, gente, eu preciso de um tratamento pra eu ficar bem. E Pra ela foi pra lá espontaneamente. Sim. Quero só diminuir o meu estresse. Despreparo total. Né? Só isso. E dava medicamento até que um dia ela falou, não, eu não mereço isso. Aí ela usou uma cena de um filme que ela fez, que ela pegou a cadeira e tacou no vidro. Aí foi lá e falou, se você não deixar eu fazer um telefonema agora, eu vou falar que vocês não têm preparo nenhum pra poder lidar com nenhuma pessoa. Totalmente despreparado. Aí foi quando ela ligou pro Joey, né? Ligou pro Joey e ele foi lá resgatar ela. Porque depois que eles terminaram, eles ficaram muito amigos ainda, né? Muito amigos. Ele sempre foi a rede de O apoio alicerce dela. dela, né? Era a única rede de Porto apoio que ela seguro tinha, dela, era ele. O Então, Joey. tudo que É. acontecia no extremo, que ela precisava de alguém, Era ela ele. recorria a ele. Ele Me foi importantíssimo identifico. pra ela. Aí nessa altura ela já tava usando muito medicamento, drogas, e daí ela não conseguia nem mais gravar.
ela faltava, então a Fox encerrou o contrato com ela. Então a carreira dela foi acabando, tipo assim, de gravação. Então ela começou pra não ficar em casa também, ela começou a ir muito em festas, Uhum. aí usou Consumo com a bebida, né? De novo, Isso. fugindo de tudo que ela estava passando e sentindo, né? Para não sentir, eu vou fazer o quê? Vou me divertir, vou pra Me festa, distrair a cabeça. vou dar drogas, vou pensar em outra coisa, então eu não sinto. Sair É. da minha bolha. E ela tinha um medo de envelhecer e não conseguir, e não ser mais aquele Rostinho corpo. bonito, É. aquele corpinho sexual. Sim, É. e aí dá pra gente parar até pra pensar um pouco, né? Porque ela deixa de ser a norma pra estar nesse personagem. Ela passa a ser o personagem, né? O Sim. personagem passa a ser ela não tem essa divisão que aqui pessoas têm, vou fazer uma novela. Eu entro no personagem, a novela acaba, eu saio do personagem. Ela nunca saiu do personagem dela. Então, assim, como que eu vou envelhecer e perder isso? Porque sou eu vou me perder. Sim. Ela já tinha perdido ela como norma. Ela não podia perder a Mary também. Senão ela não seria quem? Ninguém. Sim, Ela ia perder a própria identidade. Sim, eu concordo plenamente, vindo dela, né? Do que, Uhum. do que De todo o causou histórico de esse vida dela. desespero. Aham. Mas assim, é uma coisa muito vigente ainda. Muito vigente, essa questão da vida útil da mulher, mas em Uhum. tudo. Aí você imagina na situação dela, que é sexy symbol, né? Sim. Semana passada, a Anitta foi chamada de velha aos 29 anos, ela já tá velha, já tá passada. Gente, Celita tá velha? Isso aconteceu nos anos 60. Ela estava preocupada aos 36. Hoje, acho que foi encurtando, então, no Sim, caso, né? A vida é. útil da mulher. Só que, assim, é uma coisa que tem que ser muito discutida, Sim, gente. e da Não, mulher, né? Porque o homem não tem essa questão. Não. Os tem, atores não mais tem. antigos, você fala, Quanto eu mais ouço muito, velho. quanto mais velho, mais bonito, mais gado. E por que a mulher não? Por que a mulher tem que estar sempre com esse rosto jovem, o corpo E perfeito? com isso empurra para uma exploração sexual até Absurda. dentro da faixa etária que é considerado pedofilia, Sim. porque se cada vez mais nova é o ideal, Uhum. é fatal acontecer Com isso. certeza. É fatal acontecer. Então, quando eu vi isso ontem na peça, essa preocupação dela, aquela cena que ela se olha no espelho e fala, eu tô chegando na idade, aí eu tô preocupada. Será que não seria melhor morrer e me manter com essa aparência? Melhor do que as pessoas me verem envelhecida? Ela fala isso na peça. Tem uma cena que ela fala isso. E assim, a gente tá falando de uma pessoa que, como a Thaís falou, né? A preocupação dela era perder aquela capa, que ela ia ter que perder a capa Sim, Marilyn sim. Monroe. E aí, quem seria ela? Quem né? ela Qual é a sua seria? Tinha identidade? uma outra Ela não identidade. teria. É. É Ela um não teria. desespero que dificilmente alguém vai ter peito para falar. Não, eu encaro. Vamos ver o E que vai aí acontecer entra depois a questão disso. da ansiedade, porque a ansiedade é essa preocupação excessiva com o futuro, não só isso, né? Tem muito mais, mas assim, falando de uma forma superficial. É essa preocupação excessiva. Então, o tempo inteiro ela estava se questionando, estava se perguntando, estava na dúvida, estava ali remoendo uma dor de algo que nem aconteceu. Ela queria ser sempre o ícone, né? Exatamente. E aí, aproveitar para falar um pouquinho aqui da ansiedade, né? Porque a gente fala muito sobre a ansiedade no momento de crise, palpitação, sudorese, e vai muito além disso. A inquietação é a ansiedade, o excesso de preocupação é a ansiedade, o pensamento acelerado também pode se tornar uma ansiedade. Então as pessoas não falam muito, falam da questão da crise ali no momento, né, de pico, mas não falam no dia a dia o quanto isso também afeta, né, essas incertezas constantes, desconfiança do futuro, a insônia, o perfeccionismo, as dúvidas, o medo do julgamento. Tudo isso está relacionado com a ansiedade, não é só um momento de crise. A ansiedade faz parte de todos nós do dia a dia, mas se você começa a dar mais foco para esses sintomas, para essas dúvidas, para esses questionamentos, você cada vez mais vai se tornar uma pessoa ansiosa. E ela não tinha como fugir disso porque ela era julgada por todo mundo. É. Dentro das agências, fora das agências, principalmente pelos homens. Então eu fico imaginando a pressão psicológica que ela sofreu durante toda a sua vida. Mesmo que seja curta, ela sofreu uma pressão muito grande, principalmente por esse papel de ser ícone. Sim. Eu esqueci Estava de muito falar exposta, né? como surgiu, né, o nome Mary Monroe. Ela foi fazer uma entrevista com o presidente da Fox. E ela contou toda a história dela pra ele. Aí ele falou que a história dela parecia muito com
a história da ex dele, que era a Merlin também. Aí ele falou, então, vamos botar, como vocês parecem muito a história de vocês duas, vamos botar a Merlin por conta disso e Monroe por conta da sua família. Aí por isso que surgiu o nome Marilyn Era o Monroe. sobrenome da mãe dela, né? É. De solteira. Isso aí eu também vi na peça É. naquele dia. Uhum. Legal, muito bom. A peça foi muito enriquecedora, né? Para Foi. Muito, trazer gente. um outro lado da visão dela interna como mulher, como pessoa, e não As só perturbações da que ela questão sentia. O ar do que era caótico que pra ela ficava é sempre na hora de dormir, uma agonia. Vou a sofrer a noite insônia inteira. também vem muito relacionada à ansiedade, porque você não É. consegue desacelerar o pensamento, Tem você fica sossego, né? remoendo aquilo, você não. Uhum. E aí você não tem sono, né? Porque o processo de sono é justamente o processo de você ir relaxando, ter aquele momento ali de mais tranquilidade, que aí você dorme. Por pouco Se você relaxar. não tem esse momento, como que você dorme? Não Você não dorme, dorme. é. E aí ela Ou dormia com com o quê? remédio. O remédio. É. E aí, de novo, ela recorrendo ao remédio para amenizar todos esses outros sintomas. Aí deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dia 5 de agosto, né? Hoje é dia 22. Isso. Uhum. Fez 60 anos da morte dela. Caramba, que Agora, a legal. gente tá gravando Gravando, no no mês. mesmo Tô mês lembrando dos só. 60 anos da morte dela. Achei essa Que legal. informação Sim. bem legal. E assim, algumas. Eu li bastante coisa sobre a Marilyn, igual a Vanessa fez, né? Ah, Michelle, aí teve uma pessoa que falou, outra pessoa que falou, e divide opiniões assim no meio do feminismo. Uhum. Algumas pessoas têm certeza que a Marilyn foi explorada total, montada pela indústria do cinema, que é muito. Majoritariamente não, eu acho que naquele caso era 100% mesmo masculina, as mulheres só entravam mesmo com o corpo, e ela foi mais uma que caiu nessa armadilha. Outras dizem que ela sabia exatamente o que ela estava fazendo, que ela foi inteligente o suficiente para falar assim, é de mulher burra que vocês querem? Tudo bem, eu sei fazer, eu tô lúcida do que eu tô fazendo. Então, divide essa opinião entre as feministas, né? Eu, quando escrevi sobre uma dançarina chamada Josephine Baker, que eu, inclusive, também vi a história dela no teatro, no Maison de France, aqui no centro do Rio, eu notei isso muito claramente na Josephine. A Josephine foi uma pessoa... Depois vocês vão olhar ela fazendo as performances dela, e foi isso que ela fez. É isso que vocês querem? Então é isso que eu vou entregar para vocês. Eu vou ganhar o meu dinheiro, eu vou fazer a minha carreira e depois vocês vão me conhecer lá na frente. Era uma mulher incrível, era uma mulher inteligentíssima. Ela foi espiã na época da Segunda Guerra a favor da França. E por ela ser tão considerada inofensiva, ninguém descobria que ela estava ali infiltrada para pegar informações e salvar pessoas. E ela salvou muito refugiado. A história dela também é muito incrível. Então eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês votam? Qual dos dois lados que a Marilyn se encaixa? E depois eu vou dar a minha opinião. Eu acho que ela foi explorada. Que ela não usou a sua loura burra. Uhum. Porque senão ela não ia ter recusado e falado pra Fox, eu até aceito o seu contrato, mas eu vou escolher as cenas que eu vou fazer. Entendi. Entendeu? Uhum. Mas ela falou isso depois já que ela já tinha criado a agência dela. Eles viram o potencial dela, viram que ela estava sendo muito boa, eles fizeram uma proposta para ela. Aí ela impôs isso. Uhum. Mas no começo, eu acho que eles botaram a forma ali e falaram: você tem que ser desse jeito para você entrar aqui. Uhum. Ela se encaixou ali para entrar. Depois que ela entrou, ela tentou fazer o nome dela. Inteligentemente, na sua opinião, ela fez. Eu acho que eles exploraram ela. Ela deixou eles Explorarem. explorarem ela Uhum. até onde ela achou, bom, aqui tá bom. Uhum. Da partir daqui, não vou mais fazer. Que foi onde que ela criou a agência dela e determinou o que ela ia fazer. Entendi.
Tá. Então. Thaís quer falar também? Quero. Fala. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Na verdade, eu acho que no início ela foi explorada assim. E quando ela entendeu o que estava acontecendo, aí ela mudou a forma dela. Falou assim: então é isso? Então vou seguir aqui para outro caminho, vou fazer e vou mostrar que eu sou mais do que isso para vocês. Mas o papel, né, o personagem foi criado. E eu não acho que foi tão consciente nesse início. Eu acho que essa Entendi. consciência veio no decorrer do tempo. Legal, interessante. Então, eu não ficou claro para mim também, em relação a Marilyn, como ficou claro em relação a Josefina, tá? Ela é um mistério, né? Sim. Sim, totalmente. Ela é um Tudo mistério, que é envolve difícil. dela Ela é um é um É mistério. lindo isso, porque ainda mais para pessoas como eu que adoro Pesquisar. estudar o outro, falar assim, eu acho que eu não consigo responder. Eu acho muito legal. Mas o que eu queria passar para vocês é o seguinte: tem uma frase aqui, a gente vai até finalizar, porque já deu o nosso tempo, né? Tem uma frase aqui que é dessa Lois, ou Luiz, não sei, Banner, que ela fala. Primeiro ela fala da agência que ela montou, que foi uma ação feminista, porque ela criou a própria produtora, com mulheres ocupando metade dos cargos, porque para era uma mulheres. estratégia para ela driblar a dominação dos homens em Hollywood. Olha que espetáculo. Espetáculo E mesmo. era só para mulheres, só contratava mulheres e assessorava mulheres. Perfeito, lindo. Isso é sensacional. E a outra, que é a fala também dessa mulher, né? Ela fala assim: eu argumento no meu livro que se o movimento feminista existisse naquela época, ele poderia tê-la ajudado muito. Verdade. Porque o fato é que não existia nada em que ela pudesse se apoiar para se defender da opressão de gênero que ela Nada passava. mesmo. Verdade. E a Então- vida inteira ela foi sozinha e sem nenhum tipo de suporte. Foi ela com ela. Por isso que ela é tão misteriosa, porque ela sempre foi Até a solitária, morte então você dela não é um consegue mistério saber. que Até a morte é um Até a morte mistério. dela. Uma Caraca. coisa, vai na outra, não tem uma Exatamente, definição. né? Ninguém sabe Não exatamente tem. o que aconteceu. Ela passou E por é aqui isso. para deixar alguma mensagem, com certeza. E- Mas então, eu quero fazer uma finalização em cima disso. Então, fala para eu poder finalizar. Pode falar. Eu vi um documentário também, tá até na Netflix, se alguém quiser ver, é sobre a morte dela. E tem algumas frases que ela mesma falou, trechos dela falando, e ela fala: como começar uma história se não for pela verdade? Então ela falou assim: se me perguntasse a minha história, eu contaria, mas ninguém se importou. Só importaram com a minha beleza, com o meu físico. Agora, legal. quem quis se interessar pela minha história? Ninguém. Então, não foi contada, ninguém foi Que certeza. triste, né, Isabelle? Ninguém tem a certeza. Por isso que é um mistério pesquisar sobre ela. É um mistério porque eu acho, eu vi, mas não sei. Mas eu tudo, acho também. É eu acho tudo também. um achar. Tinha uma outra exatamente. frase aqui que eu tinha separado para aqui. Para sobreviver, seria preciso que ela fosse mais crítica ou, pelo menos, mais próxima da realidade. Mais crítica não, porque não tem nada a ver aqui com o assunto. É o óculos que ficou em casa. Mais cínica. Nada a ver. Mais cínica ou, pelo menos, mais próxima da realidade. Em vez disso, ela era uma poeta na esquina, tentando recitar os seus versos a uma multidão de pessoas que queriam lhe arrancar a roupa. É isso que você acabou de falar. Exatamente. E eu queria finalizar falando sobre essa questão de será que Marilyn sabia, será que Marilyn não sabia? Digamos que ela soubesse. A gente vive num sistema tão fortemente armado que dificilmente a gente consegue driblar ele sem estar muito consciente do que está acontecendo. Sim. A maioria das mulheres pensam que vão se dar bem, fingindo uma determinada coisa, eu vou ganhar dinheiro. Vocês sabiam que, por exemplo, o salário dela em relação ao sucesso que ela fez era muitíssimo abaixo? Era. Até de outras. Entendeu? Então, assim, você pensa que você está conseguindo driblar, você pensa que está tirando onda, mas o sistema te engole. Exatamente. É isso que eu tenho para contribuir
sobre esse assunto. E então, assim, das duas formas. Das duas formas ela foi engolida. Digamos que se ela tivesse sido inocente ao ponto de ser a loira burra, que usaram dela, ela foi violentada por um grupo de homens, ela foi engolida e da outra forma. Não, ela. Que tem um outro grupo de mulheres que fala, né? Não, mas ela sabia o que ela estava falando. Ela sabia. Mas olha como ela acabou emocionalmente envolvida e emocionalmente destruída. Exatamente. Entendeu? E assim, Então, só para pontuar essa questão da violência coletiva que ela sofreu a violência coletiva diante de uma pessoa que ela admirava e gostava, confiava. E pouco tempo antes da morte, né? Acho que foram uma Foi. semana. Foi. Então, assim, tudo isso, todos esses traumas dela contribuiu para a morte dela. A gente não sabe exatamente como, se foi um excesso sem intenção, se foi um suicídio que Suicídio, né? realmente aconteceu, mas de fato que contribuiu, porque ela estava com o emocional destruído, totalmente sim. destruído. Então é isso, gente. Vocês gostaram? Falaram tudo? Gostamos muito. Foi ótimo. Muito obrigada, gente. Então, ó, dá um beijinho lá para a câmera para a gente encerrar. A gente queria agradecer a Jane Pimentel e a La Botica da Jane, porque nos colocou em contato com a Ana Santana, que faz a peça Marilyn por Trás do Espelho. Nós tivemos lá na última sexta assistindo e, assim, contribuiu muito, muito. Obrigada, Jane. Obrigada, Ana, porque contribuiu infinitamente para o que a gente trouxe para cá. Falem rapidinho de como foi a peça. Eu achei a peça incrível, assim, trouxe um conteúdo, né, a forma dela, trouxe uma versão da Marilyn que a gente não acha, né, nas buscas, né, porque a gente acha o ícone sexual e não, de fato, quem ela era. Então, trouxe uma visão incrível, queria agradecer muito, porque foi enriquecedor para a gente poder estar aqui hoje. Verdade, foi muito completa, assim, é o que eu tava falando com as meninas. Teve conteúdo para 2 horas, e assim, a atriz, né, a solo, e Incrível. foi incrível o conteúdo que ela conseguiu passar pra gente, né, toda a vida da Marilyn, dos relacionamentos, enfim, da parte artística também, muito legal. Obrigada, Jane, obrigada, Ana, e La Botica. Fala, Isabelle. Muito bom, porque tem gente que tem dificuldade de entender no falar, e a peça, ela deixa bem explícito todos os lados da Marilyn. A Marilyn artista, a que sofre, deixa lá bem explícito, ó, maravilhosa, ela foi muito bem. Obrigada pela oportunidade, Jane e Ana. Ó, e a gente quer voltar lá caracterizadas, né, com o Sim. figurino La Botica da Jane, hein? Por favor. Vamos que vamos. Obrigada. Obrigada, beijo. Obrigada. Gratidão.